que é outro vídeo em resposta em defesa católica, tem várias acusações desses impostores da fé. Por que impostores? Porque aquele que se aparta do magistério e funda a igreja, segue outro fundamento, que não é a mesma pregação, a mesma linha de raciocínio que desce ali em Atos Apóstolos 2, segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente por inspiração de outro espírito. Mateus 12:25, pelas divisões que Cristo já falou que será destruída. São impostores da fé. Ó. Católicos vão para o inferno. Olha só, vamos ver aqui esse pensamento dele. Ou como expressão do anticristo, alguém que toma o lugar de Cristo aqui nesse mundo. A igreja presbiteriana proíbe os pastores de realizar culto ecumênico com sacerdote católico. Então não me convide na sua formatura, se você quiser um culto ecumênico, eu vou ter que ficar constrangido, mas vou dizer não, porque a igreja presbiteriana proíbe os seus pastores de participar de culto ecumênico, exatamente porque não considera a igreja católica como sendo uma igreja irmã, uma igreja que seja irmã. Quer dizer então que não tem crente verdadeiro na igreja católica? Não, eu não estou dizendo isso. Na verdade eu creio que tem. Pela graça de Deus, eu creio que há pessoas dentro da igreja católica que já entenderam, mas aí eles não vão se sentir muito bem em casa, lá. Né? Que a pessoa que entendeu que ela foi salva pela graça, pelo sacrifício completo de Cristo, e ela crê somente em Jesus Cristo, ela vai começar a se sentir incomodado com a veneração aos santos, a relíquia, a ênfase em Maria como mediadora, a exortação para que seja submisso ao Papa e aceite esses dogmas, né? Pode até haver, eu creio que há gente que crê de fato em Jesus e somente em Cristo para a sua salvação na igreja católica, mas eu acho difícil compreender como é que ele se sente confortável quando ele ouve estas outras coisas que são tão contrárias àquilo que ele acredita, que Cristo e somente Cristo é o Salvador, que o Padre não perdoa. Padre não perdoa pecado? A autoridade foi dada a quem? João 20, do 21 ao 23. É simples, claro. Por que, pastores? Porque vocês não são a igreja de Cristo. Vocês são fundamento de homens. Claro que você vai sentir constrangido, porque você não é fundamento dos apóstolos. Qual a única igreja que segue o fundamento dos apóstolos? Um só batismo, uma só fé, um só pastoreio, João 21, do 15 a 17. Claro que nós católicos não participamos desses esgotos. Tem católico que participa, porque não entendeu que ele é guiado pelo magistério, em comunhão com o bispo de Roma, o sucessor de Pedro, que é um só Espírito Santo, Mateus 28, 20, que não está na sua igreja, porque o Espírito Santo, ele assiste, ele desceu, ele tornou a igreja pública, a igreja que Cristo profetizou em Mateus 16, 18. Cristo, ele fundou uma igreja, não igrejas. Cristo enviou apóstolos para formar pastores, bispo. 1 Timóteo 3, 1 e 2. 1 Timóteo 3, 11 e 12. 1 Timóteo 3, 15, que a igreja é coluna, sustentáculo da verdade. 1 Coríntios 12, 28, constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só. (12:27). 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, para confiar a verdade. Efésios 3:10, Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. Fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Olha só. Constituído primeiramente os apóstolos, porque os apóstolos são as colunas que têm a graça de ensinar, de enviar, tanto que Paulo foi reconhecido a sua graça, as colunas, os três líderes ali da igreja, líder universal, a Cefa,
Gálatas 2:9. Esses mestres é terrível, pô. Terrível. Salvador, que padre não perdoa pecado, confissão não perdoa pecado, extrema unção não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Deus mediante Jesus. Quando eu me arrependo e creio nele, confesso os meus pecados e peço perdão. Então, aqui já é outra mentira. O que as pessoas iam fazer ali quando via João Batista pregar? Ia se confessava João Batista, e João Batista fazia um batismo de penitência. Como a padre não tem autoridade de perdoar pecado? Por quê? Eles foram ordenados, eles foram enviados, pastor. O lema das suas reformas não é só a Escritura? Então vamos seguir a só a Escritura. Mesma linha e pensamento adventista. Aqui, ó. João 20, do 21, ó. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras soprou sobre ele, dizendo-lhe, receba o Espírito Santo. Aquele a quem perdoares os pecados, lhe serão perdoados. Aquele a que tiver retido, lhe serão retidos. Como? Claro. Vocês são oposto à igreja. Vocês não acreditam no magistério, vocês acreditam nesse fundamento seus. A visão do pastor, mas a Bíblia dá esse respaldo. Por quê? Os apóstolos têm essa autoridade. Primeiro foi constituído primeiramente os apóstolos, que isso deu autoridade àquele que ele escolheu. Os apóstolos que ele escolheu, os apóstolos em 2, desce o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Cristo sobre a vida dos apóstolos, tendo essa autoridade. E deu a chave a Pedro de ligar e desligar essa autoridade. Porque os apóstolos têm essa autoridade por causa do pontífice, que tem a chave de ligar, porque o pontífice envia, como enviou Paulo e Barnabé. Como Paulo enviou São Timóteo, por a imposição das mãos. A autoridade foi dada a São Timóteo pela autoridade do último apóstolo, menor apóstolo de todos, Paulo. Como dissemos, no Brasil a liberdade de crença, não é? Todo mundo acredita no que quiser. E aqui não se constitui nenhum embaraço ou bullying, né, dos nossos amigos católicos, apenas explicando as diferenças que há entre aquilo que nós cremos e aquilo que a Igreja Católica acredita. Vamos orar. Claro que tem muita diferença. Nós, católicos, acreditamos no magistério. Vocês, protestantes, acreditam na sua denominação. Não é nem os reformadores. Martinho Lutero fundou por exemplo, a luterana. É um pensamento. João Calvino fundou a calvinista. É outro pensamento. Os mornos, outro pensamento. Os adventistas, outro pensamento. Ao contrário, a integridade, 1 Coríntios 1:2, ao contrário, Efésios, olha só, 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Lembra? Aquele que Lucas 10:16. Olha só. Lucas 10:16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve, e quem vos rejeita a mim, rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O tema é aqui o quê? Católicos vão para o inferno? Meu irmão, quem é você para julgar? Uma coisa eu sei, que a igreja é
coluna sustentáculo da verdade para te mostrar o caminho da salvação. Se você chegar a essa imitação, 1 Coríntios 1:2, como ali a comunidade aos Coríntios imitava Paulo, você vai chegar à graça. Vê na igreja protestante se tem santos, aparições de Nossa Senhora, Eucaristia. Não tem. A única igreja que pode te oferecer a salvação é o fundamento dos apóstolos. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem ouve os apóstolos está ouvindo o Senhor. Quem rejeita os apóstolos está rejeitando o próprio Cristo. Quem rejeita João 14,6, Cristo é o caminho, a verdade, ninguém meu Pai se não passar por mim. Quem rejeita a igreja está rejeitando o próprio caminho, que é Cristo. Como você vai chegar até Cristo rejeitando a sua igreja, rejeitando a quem ele enviou e acreditando nesses pastores farofa? Esses pastorzinhos fundo de quintal, esses doutores que ele prega essa ideologia que eles querem. Que são divisões. Divisões será destruída. Lucas. Olha só. Lucas 11, Mateus 12, 25, Marcos 3, Lucas 11. Ó, olha só. Lucas 10 já sabemos. Aquele que me rejeita, que ele me rejeitou. Que me ouve, né? Ó, Lucas 11. 16, ó. 17, ó. Penetrando seus pensamentos, disse Jesus: todo reino, ó, reverendo, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Seu edifício cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois disse que expulsa o demônio por Beelzebul, ó. 23. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolher comigo, espalha. Olha só. Quem é contra a Igreja Católica é divisão. Irá se espalhar como o mato se espalha. Como o joelho se espalha no meio do trigo. A reforma protestante veio através da mídia. Em 16 séculos de atrás, 1700, pelo Martinho Lutero, um membro da igreja que se revoltou e foi fundar outra igreja, outro pensamento, outra teologia. E ele viu, no final de sua vida, ele viu a cagada que ele fez, meu querido. A reforma não se faz saindo, se faz dentro. A reforma não é fundar outra igreja que já tem um fundamento, 1 Coríntios 3:11, que é o fundamento dos apóstolos. Tem que voltar para a origem da pregação apostólica. Que interessante. Eu creio que um dia a Igreja Católica tem muitas coisas erradas, sim, que eu não concordo. Sim. Mas vou colocar o rabo entre as pernas e fazer igual o Martinho Lutero? Não. Nós somos os reformadores da Igreja Católica. Cada dia nós vamos seguir o fundamento que foi ensinado, que foi transmitido pelos apóstolos. Se tem padre pregando outra coisa, se tem pastores pregando outra coisa, se tem leigo como nós pregando outra coisa, é em vão, meu querido. Porque nós somos guiados pelo magistério. Se saiu fora, temos a doutrina, temos catecismo para repreender como Paulo repreendeu Pedro ali. Não matéria dogma, mas a atitude. Que interessante. E os caras tá degrinindo a Igreja de Cristo. Maior cara de pau, meu irmão. Quem vai para o inferno, irmão? Quem assiste a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo desceu. E qual a igreja? Então, quem negra essa igreja está degrinindo o próprio Espírito Santo. Que interessante. 2 Coríntios 4. São guiados pelo outro Espírito. Salve Maria, sou missionário Roberto.